convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias nessa noite, e aí a Giovana também vai projetar para a gente aqui atrás, o texto que nós temos trabalhado, Evangelho de João, nós temos caminhado nele. Obrigado, Gabriel. Caminhado nesse texto, falando acerca de Jesus, e aí sendo mais específico agora, tratando acerca do seu julgamento, da sua prisão, da sua condenação à morte, e tudo isso porque Ele nos amou. Cantamos, a temática das músicas nessa noite, seguiram exatamente nessa direção, cumprindo essa proposta de falar acerca do amor do Senhor, de falar acerca do sacrifício de Cristo, da sua morte em nosso lugar, pagando então o preço que era de cada um de nós. Se os irmãos se recordarem, semana passada nós caminhamos e paramos ali exatamente no versículo 16 do capítulo 19, quando Pilatos então entrega Jesus para ser crucificado. Os irmãos se recordam toda a artimanha criada, todo o trajeto proposto para que Jesus fosse levado e conduzido a esse momento de julgamento, a esse momento de condenação por um crime que ele não cometeu. Ele foi conduzido a esse instante por uma situação criada pelos líderes fariseus ali presentes, sendo levado a esse instante, sendo então interrogado, questionado por Pilatos, tendo o reconhecimento de Pilatos de que Jesus crime nenhum cometeu, e Pilatos então diz: olha, está aqui, se vocês querem, crucifique-o vocês. Querem crucificá-lo? Está aqui, à disposição, para que vocês então o crucifiquem. A partir disso, nós vamos ler do verso 17 ao verso 27. São só 10 versículos. E vamos pensar um pouco acerca desse trecho. Levando sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. E paramos exatamente aqui, no meio do processo de crucificação de Jesus. Lembrem-se, ele foi preso, julgado, condenado e entregue à morte. Jesus foi esbofeteado, humilhado, espezinhado, e tudo isso sem culpa nenhuma. Nenhuma culpa Jesus trazia sobre si, nada ele fez, senão se autodeclarar filho de Deus. A culpa, o peso levado sobre ele estava relacionado à sua autodeclaração de divindade.
Semana passada eu falei acerca de pecado e acerca de que nós somos pecadores. Salvo engano, não existem santos na concepção da palavra como alguns imaginam. O santo que não possui pecado, falha ou erro. Jesus sim, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Ele sim, plenamente perfeito, completamente perfeito. Nós, outrora, somos pecadores. E por sermos pecadores, somos nós alvos da graça de Deus. Me chama a atenção o texto lido que nos propõe que Jesus ele foi julgado e condenado como um criminoso vil. Como um criminoso qualquer. Como alguém, então, que não trazia sobre si nenhuma honra, mas foi considerado um homem indigno. Os historiadores dizem que quando se tratava do Império Romano, a crucificação era proposta aos piores dos piores. Para os irmãos terem noção, os romanos aplicavam esse tipo de morte, esse suplício, só a não romanos. O romano que era romano, ele tinha por direito, digamos assim, não passar pela crucificação, em caso de condenação por qualquer crime que fosse. Tão humilhante e vexatória era a morte por meio da cruz. Pensem que a morte por meio da cruz não era simplesmente a cessão da vida. Não era o fato de colocar um ponto final na vida de uma outra pessoa, mas a cruz tinha a intenção de humilhar. A cruz tinha a intenção de promover um sofrimento extenso, e não só ao condenado, mas promover também o sofrimento à sua família. Relatos dizem que era comum que um crucificado, morto por meio dessa técnica, tivesse o seu corpo exposto na cruz por longos dias. Era habitual os animais selvagens se alimentarem dos corpos em decomposição naquele local. Era comum. Cachorros, aves de rapina, beliscarem os corpos. Aí eu pergunto para você, não é? Imagine um familiar seu, um parente seu, proposto a um suplício desse, e dia após dia, ao longo de algumas semanas, você presenciar o corpo do seu ente lá na cruz, sendo devorado pelas feras do campo, pelos animais selvagens. O suplício não era só a morte, e Jesus foi preso, julgado e condenado como um criminoso vil, como alguém que não era digno, como alguém que era um cidadão de segunda classe, porque o romano, que era romano, não morria por meio da cruz. Além disso, ele foi crucificado como um criminoso qualquer, além de preso, julgado e condenado, foi crucificado como qualquer outro preso, considerado inimigo de Roma. Nós cantamos aqui nessa noite, não é? Músicas maravilhosas. Falamos acerca do Cordeiro que morreu em nosso lugar. Falamos acerca daquele que se entregou por nós na cruz, que sofreu o peso da cruz. Mas eu me pergunto, irmãos, se nós temos a real noção disso, ou simplesmente lançamos as nossas vozes ao ar,
expelimos o ar do nosso pulmão sem pensarmos efetivamente no que foi a morte, no que foi o sacrifício de Cristo, no que foi a entrega dele. Me pergunto porque o que eu percebo com o passar do tempo é que cada vez mais o crente acha que ele é profundo merecedor da morte e do sacrifício de Cristo. O que eu percebo ao longo do tempo é que as pessoas acham que são estrelas que brilham no universo. Eu me recordo bem que na semana passada eu disse que Cristo morreu por mim, não porque eu sou bom. Eu vou dizer para você, se você acha que você é merecedor da morte de Cristo, cuidado, reveja os seus pensamentos. Porque Cristo morreu não por pessoas boas, Cristo morreu por pecadores. Cristo não veio salvar ou encontrar o achado, ele veio achar o perdido. Romanos nos diz, ou Paulo escrevendo aos crentes de Roma, nos diz que todos pecaram. E o quê? Separados estão da glória. E sabe quem é o caminho que nos leva para Deus? É Cristo. Sabe por meio do quê? De uma prisão, julgamento e condenação, como um criminoso vil. Nos leva então ao Pai por meio de uma crucificação como um criminoso qualquer. Alguém que sofre sobre si. É interessante pensarmos que hoje nós assumimos a posição de julgadores. Trazemos em nós a proposta de julgarmos, de condenarmos, de apontarmos para o outro e dizer: você não é bom, eu sou. Porque a partir do momento que eu aponto para o outro e digo que ele não é bom, é porque eu sou, ou pelo menos acho que sou bom. Acho. Porque bom, um só. Um só. Eu acabo achando ou me enquadrando numa classificação ampla. Eu acho que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu, quarta pessoa da Trindade. Parece que é assim, não é? Mas observou o seu Senhor? Ele morreu como criminoso, na cruz pregado. E sabe como ele morreu? Entre dois bandidos. Morreu entre dois homens que sim, aqueles sim, eram criminosos. Aqueles mereciam a cruz. Olha a posição. Estavam ali os três pregados. Um à esquerda, o outro à direita, mas ao lado de Jesus. Queria chamar a sua atenção e pensarmos exatamente nesse aspecto. Para isso eu vou reler o versículo 18, que diz assim: ali o crucificaram. Aonde? No lugar chamado Caveira. E com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Crucificado. Se não bastasse a morte por meio da cruz, os companheiros dele de castigo eram criminosos condenados e sabidamente merecedores da pena. Eu olho para aqueles dois homens e paro para refletir na minha vida. De repente a minha reflexão lhe sirva. A minha reflexão pessoal, de repente não. De repente você seja tão bom que nem isso lhe sirva. Mas eu passo nessa noite a refletir acerca daqueles dois homens ao lado de Jesus. Para isso, vou utilizar um texto auxiliar. Um dos evangelhos sinóticos. Sabe o que é sinótico? Os evangelhos parecidos. Quais são os evangelhos sinóticos? Cadê o pessoal aí, que é bom? Só os bons, tá? Oi?
Quem? Obrigado, Nádia. Obrigado. Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos que narram os eventos e narram de forma parecida. Interessante, não é? Para julgar eu tenho uma língua bem grande. Agora não sei o que é evangelho sinótico. Para falar, para ficar... Eu tenho um linguão grande, mas eu não sei o que é evangelho sinótico. Interessante, né? Vamos seguir, vamos continuar então. Lá em Lucas, Lucas, Evangelho Sinótico, capítulo 23, do verso 39 ao 43, nos diz da seguinte forma, tá? Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreende dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já falei isso aos irmãos e vou repetir. Para mim, uma das orações mais profundas e sinceras da Bíblia. Ah, mas não foi uma oração, foi uma conversa com Jesus. Vamos voltar lá. Quando eu falo com a criança assim, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, vamos conversar com o Papai do Céu. Retornando a princípios básicos, o que aquele homem fez foi orar àquele que estava sendo crucificado. Ele não ora, ele não faz o pedido a um rei vencedor, mas ele fala a um homem que estava sob a mesma sentença que ele. Como nós tratamos a nossa relação com Deus? Como desenvolvemos a nossa vida? Acho interessante porque normalmente agimos como aquele primeiro bandido, batemos no peito e falamos: Jesus, se você é bom, resolve os meus problemas. Observa se não é assim. Nós temos a tendência de acharmos que Jesus ele é obrigado a provar que ele é Deus. Se o Senhor realmente é Senhor, faz o quê? Resolve a minha questão. Mas já observou que quem fala assim, geralmente são pessoas que arrumaram um problema e não conseguem arrumar ou resolver os problemas que elas mesmas arrumaram? Eu acho interessante porque tem pessoas que conhecem mais acerca de você do que você mesmo. Eu ouvi uma frase esses dias, já tinha escutado isso há algum tempo atrás. Algo interessante. Dizem que isso é lenda urbana, tá? Que pode ser que não seja fato. Mas dizem que aquele palhaço inglês, que fez muito sucesso, década de 30, 40, 50, o Charlie Chaplin, ele participou de uma... Me ajuda, Alan? De uma convenção? De uma competição para ver quem conseguia imitar o Charlie Chaplin da melhor forma. E dizem que ele participou de maneira anônima, tá? Ele fez a fantasia dele, ele pôs o chapeuzinho de coco, o paletózinho, o bigodinho, né? E tal, fez a maquiagem, colocou o sapato, toda aquela indumentária que ele tinha, né? A bengala, e foi participar da competição. E aí, chegaram lá os candidatos, fizeram as suas palhaçadas, né, irmão Kleber? Sabe palhaçada? Mas palhaçada de verdade, tá? Não como a minha aqui. Tá? Não como a minha. Até porque eu não sou palhaço. Ele faz a palhaçada dele, irmã Pedra. Sobe, roda, vira, se estica, puxa. E no final tem a votação. Vamos ver agora quem é o melhor Charlie Chaplin. E pasmem, não é? Conta a história que o verdadeiro Charlie Chaplin, Miguel, ficou em terceiro lugar,
Moral da história? Quando o que conta é a opinião dos outros, eu não presto nem para ser eu mesmo. Nem para ser eu mesmo. Jesus na cruz, não é? Estava sob o segundo julgamento. Se você realmente é o Filho de Deus, faça o quê, Mário? Desça da cruz e a nós também. Tira a gente dessa enrascada. Interessante que o bandido ali do lado, ele não conseguia resolver nem o dele. Nem o dele. Por isso eu disse, muita gente age como um bandido na cruz. Não resolve nem as suas questões. Não tem nem a sua vida resolvida. Mas quer resolver a do outro. Não resolve nem a sua. Não consegue testemunhar nem para os seus. Nem para os seus. Aí não, Jesus, se você é Jesus, estou colocando em xeque, tá? Se realmente é o Filho de Deus, desce da cruz e se salva. E aproveita e me salva também. Ele lançava insultos a Jesus. Ele lançava a Jesus palavras ofensivas, mesmo estando sob a mesma sentença, mesmo estando cravado na cruz. O que me chama a atenção é o posicionamento do segundo bandido ao lado da cruz. Aquele que estava do outro lado. Aquele, então, que ao invés de lançar insultos, ele faz uma oração simples, singela e com poucas palavras. Ele diz exatamente assim: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. É a primeira frase que ele usa. Nós precisamos ser como aquele bandido na cruz, que em primeiro lugar ele lança para Jesus não insultos, mas faz uma declaração de reconhecimento. Ele faz ali uma declaração clara. Em primeiro lugar, ele fala para o outro: você não teme a Deus? Ele diz assim: olha, eu reconheço o poder do Criador. Você não teme a Deus? Você não reconhece o poder de Deus? Você não reconhece que Deus é Criador? Que Deus é todo-poderoso, que Ele é onisciente, onipotente, nem estando sob a mesma sentença, você teme a Deus? Reconhecimento. Quem somos nós? Eu não conhecia essa frase, mas uma menina daqui da igreja, ela falou comigo há um tempo atrás, não é? Alguns anos atrás. Ela falou assim: mas quem é você na fila do pão? Achei tão legal. Quem é você na fila do pão? Faz assim, ó, pega a sua vida, você, para de avaliar a vida do outro. Para de julgar o outro. Faz um autorretrato seu. Senta na cadeira quando voltar para casa e escreve: quem é você? Quem é você? Difícil, né? Eu duvido que você faça isso quando voltar para casa. Duvido. Senta e faz uma avaliação sua. Faça um auto-julgamento. Porque julgar o outro é fácil. Não é fácil? Fácil. Quando o assunto sou eu abro concessões. Eu coloco a culpa no terceiro. Ah, não, sabe, eu sou assim porque o Mário Jorge fica conversando com a Jurema, contando história ali, dando risada. Por isso que eu sou assim, ué. Mas faz um auto-julgamento. Quem é você? Como é que é a sua relação com os seus? Qual que é a sua tratativa com aqueles que dividem a casa com você? Começa por aí. Como é meu relacionamento com os do meu sangue? E quando eu falo isso, não é pernilongo não, tá? O pessoal fala assim: o pernilongo me picou, ele agora é sangue do meu sangue. Não. É aqueles que dividem com você a vida. Como que é? Como que funciona a sua relação desse ponto?
Observa se você teme a Deus. Porque quando eu temo a Deus, eu me submeto à vontade do Senhor. Quando eu temo a Deus, eu reconheço o poder de Deus. Olha lá, o que aquele homem faz é reconhecer o poder de Deus. O que ele fala para o outro é assim: olha, baixa a bola, porque você não é nada. Está sob a mesma sentença. Você não traz sobre si nenhuma estrelinha na testa. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Você não é o último biscoito do pacote. E se você acha que o mundo gira à sua volta, procure um médico, porque pode ser labirintite. Não é. Aquele bandido fala exatamente para aquele homem. Primeiro, o reconhecimento que ele faz é acerca do poder do Criador. Segundo, ele reconhece o seu pecado. Olha o que ele diz. Versículo 40. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça. Nós falhamos. Nós pecamos. Nós erramos. Nós não somos aqui inocentes. E aí eu retorno àquele princípio. Cristo não morreu por pessoas boas. Ele morreu por pecadores. Eu vim salvar e buscar, ou buscar e salvar, todo aquele que havia perdido. Não é isso? É. Ah, não, mas eu sou bom. Bom coisa nenhuma. Bom coisa nenhuma. Não tem bom. Não se enganem. Não tem bom. Nós somos pecadores que fomos redimidos pela morte de Cristo. E eu pelo menos, luto diariamente. Luto constantemente. Constantemente. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é. A minha luta é diária, é permanente, para que o velho homem não cresça, não retome o controle, não restabeleça a propriedade sobre mim, mas que eu seja conduzido sempre pelo Senhor. Reconhecendo que eu sou o pecador, eu reconheço que eu preciso cada dia estar mais próximo de Cristo. Aquele que acredita, aquele que julga estar de pé, cuide para que não... Isso é para os bons, tá? Para os bons. Aquele que acredita, que julga, está de pé. Aquele que acha que é forte, cuide, para que não caia. Precisamos reconhecer o poder de Deus, precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer, como aquele homem reconheceu, que o que ele sofria estava baseado na justiça contra os seus próprios atos. Já viu como que é a vida? Eu faço as minhas escolhas, eu seleciono aquilo que eu quero, mas quando a conta chega, o que eu faço? Não é comigo não, não é? Ou então eu faço o quê? Em nome de Jesus eu vou resolver. Em nome de Jesus eu vou pagar. Em nome de Jesus eu vou solucionar. Não, mas estava lá na cara, não é? Na cara. Ontem à noite, conversando com os homens aqui, falando sobre Enoque, sobre andar com Deus. E quando você vai lá, o andar com Deus, não é? No original, ele traz a ideia de modo de vida. Ou seja, não é uma caminhada nominal. Mas Enoque, então, desenvolve um modo de vida de caminhada ao lado do Senhor. Se propõe, então, a seguir o que Deus tem reservado para ele, como modelo para ele. E aí, a minha pergunta é:
que eu tenho feito diante disso? Como que eu faço? Como eu me relaciono com Deus? Será que eu reconheço ou será que eu sou como aqueles que batem o pé firme e exigem que Deus resolva um problema que eu arrumei? Ontem à noite, conversando com os homens ainda, eu li uma frase, não me recordava de quem era, não é? Acho que o Isaac e o Marcon pesquisaram na hora aqui, eles me lembraram que era do Albert Einstein, não é? Que um dos indícios da insanidade é fazer as mesmas escolhas, esperando alcançar resultados diferentes. Você faz sempre a mesma coisa. Você colocou na sua mente que você vai seguir esse padrão de vida, que a vida é o que você entende ser. Imagine aquele homem ao lado de Jesus na cruz, um bandido, que muito provavelmente cometeu crimes que atentaram contra a grandiosidade de Roma, porque a cruz não era para qualquer um. Ali na cruz, ele muda o pensamento dele. Ali na cruz, o roteiro da sua vida é alterado. Muito provavelmente, de forma inconsciente, ele entendeu que ele não podia seguir com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos. Ele se propõe a reconhecer o poder do Criador, o seu pecado, e que aquilo que ele recebia era fruto das suas escolhas. Não se engane e não ache que você sofre as mazelas do universo porque você é bonzinho e você foi alvo de uma entidade maléfica. O que você faz é colher os frutos das suas escolhas. Reconheça isso. Pare de vestir a capinha de bonzinho, a capinha de cordeirinho e assuma os seus erros, as suas falhas e mude. Entenda que aquilo que você colhe é resultado das suas ações. Aquele homem fez isso. Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos aqui como merecedores, ele fala para o outro. Não basta só reconhecer. Posso reconhecer, mas ele muda as suas atitudes. Ele continua, o texto continua e diz assim: então ele disse a Jesus. Lembra da oração que eu falei? Ele vai trazer ali uma frase bem simples e curta, mas que mostra para mim muita coisa. Em primeiro lugar, ele declara a dependência na providência divina. Ele não falou assim: ó, eu sou muito bom. Peraí, Jesus, que eu vou descer da cruz, vou sair, vou me salvar e volto para te salvar também. Não, ele diz assim: olha, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sabe, dependência da providência divina. Como é que você age na vida? No passado, tinha um religioso que ele desafiava. Ele pedia que pessoas mandassem para ele mal olhado, né, irmão Jorge? Lembra? Quevedo. Quem tem mais idade vai lembrar. Ele falava assim: mandem para mim toda maldição. Ele era sul-americano, mas desses países de língua espanhola, não é? Mandem para mim e tal, não sei o quê, eu estou aqui esperando. O grande problema é que nós não fazemos como Quevedo. Nós achamos que somos muito fortes, não é? E não descansamos, ou não confiamos, ou não declaramos a nossa dependência na providência divina. Foi Deus que providenciou Jesus para que morresse na cruz em nosso lugar. Quando Abraão é desafiado por Deus a oferecer o seu filho, ele pega o seu filho, pega os servos, caminha para o monte até certo ponto. Depois ele fala para os servos: aguardem aqui, eu vou com o rapaz lá para oferecer o sacrifício e volto. Ele vai, não é? Isaac põe a lenha nos ombros, sobe, e lembra daquela pergunta clássica do Isaac? Pai, eu estou vendo aqui a lenha e o fogo, mas cadê o cordeiro? Qual a resposta de Abraão para ele? Vocês lembram ou não? Deus para si proverá o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro.
Deus proveu o Cordeiro para morrer em nosso lugar. Aquele bandido ao lado da cruz de Jesus, sem ter estudado um dia de teologia, ele é profundo, porque ele acredita e mostra a dependência que ele tinha na providência divina. Vou falar uma coisa para você: não há nada que você faça que promova a salvação. Você pode ir daqui à lua voando achando que você vai alcançar a sua redenção e você não vai alcançar. Você pode atravessar o Atlântico e voltar a nado e você não vai alcançar a sua redenção. O que seria de nós sem Cristo? Confiamos nós na providência divina. Segundo aspecto muito interessante, ele declara a sua dependência do consolo divino. Está na cruz, sofrendo, com dor, vergonha. Porque lembrem, tá? A crucificação não era um ato vazio. As pessoas iam para atacar objetos dos crucificados. Tinham pessoas observando ali. Não era um ato, não era uma sala fechada, né? Hoje em dia, alguns países ainda executam os presos. E aí faz lá o quê? Execução por injeção letal. Aí coloca a pessoa numa sala, deitada, aplica uma série de injeções. Existem pessoas pré-selecionadas para assistir aquela execução. Não, naquele tempo era aberto. Era um espaço aberto. Imaginem aquele homem buscando o quê? Consolo, buscando conforto. Nessa hora, piores os bandidos buscam o quê? O colo da mãe. E o que ele diz? Lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Temos que nos lembrar da dependência do consolo divino. Você busca consolo no Senhor? Em quem você busca consolo e conforto? Vai perceber que a partir do momento em que você buscar consolo e conforto no Senhor, a sua vida vai ser muito mais doce e menos amarga. Anota essa. Aquele homem ao lado de Jesus na cruz, ele não fala: cadê meus pais, ou minha mãe, ou minha tia, ou meu avô, meu amigo me abandonou. Não! Ele esqueceu. O que é que ele diz? Lembra de mim quando entrares no teu reino. O consolo proposto, o consolo que eu busco agora, vem do Senhor. Eu busco o consolo aonde? Aqui e agora. Busco o consolo e o conforto aqui e agora. Terceira observação que aquele homem faz é a declaração da dependência na divindade de Jesus. Para a gente é muito difícil pensar, mas tente se instalar naquele local. Sendo crucificado ao lado de um homem que diz ser filho de Deus e consequentemente Deus. De um ponto de vista humano é loucura imaginar que ele é Deus. Que eu vou lançar sobre ele a confiança na sua divindade, no seu poder. Mas é exatamente isso que ele faz. É essa a proposta que ele traz a Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra que existia uma placa escrita em cima da cruz, acima da cabeça de Jesus? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Interessante que escrito em 3 línguas, lembra? Grego. Para quê? Para que não houvessem dúvidas. Chacota, escárnio. Mas aquele homem diz assim: olha, eu confio na sua divindade, eu confio no seu poder, eu espero com expectativa estar presente no teu reino. Não é qualquer morte, não é qualquer crucificação, mas é o ponto alto do cristianismo, a morte
vicária de Cristo Jesus, nos substituindo na cruz do Calvário. É a entrega dele que nos substitui. É quando ele crava o escrito de dívida na cruz e diz: olha, está pago. Não sei você, mas eu sou constantemente impactado pelas poucas palavras desse homem crucificado ao lado de Jesus, do qual não sabemos nem o nome. Só sabemos que ele era um bandido. Só sabemos que ele era um criminoso. Aonde leva toda essa percepção desse bandido? Para nós concluirmos, quero ler então o versículo 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Valeu a pena ou não? Recompensa válida ou não? Reconhecendo o poder do Criador, reconhecendo então o seu pecado, reconhecendo que o que ele sofria era justiça contra os seus próprios atos, declarando a sua dependência na providência divina, no consolo divino e na divindade de Jesus, aquele homem alcançou o seu lugar no paraíso, ao lado de Jesus. Qual a sua expectativa? Ah, não, eu quero resolver todos os meus problemas. Ah, não, eu quero ficar rico. Ah, não, eu quero ser bonito. Aí só morrendo de novo, aí não tem mais chance. Eu quero ser saudável. Eu posso falar uma coisa para vocês? O processo da vida é de retrocesso da saúde. Tá bom? Ficar rico, você não precisa de Jesus para ficar rico. Não precisa de Jesus para ficar rico. Não. Para resolver os seus problemas, é só você tomar a direção, não é? Ou assumir o posicionamento de atitudes que não te levem mais para problemas desse tipo. A grande proposta de Jesus para você e para mim foi nos garantir um lugar no paraíso. A grande proposta de Jesus não foi resolver os meus problemas terrenos, não foi curar a minha vida, não foi curar as minhas doenças, não foi retirar de mim as mazelas físicas, pois foi abrir um novo e vivo caminho na direção do Pai. É colocar então a minha vida plenamente nas mãos do Senhor, confiando nele, certo de que essa morte e o seu sacrifício não foi em vão, mas que produziu na minha vida uma mudança profunda e duradoura. Se eu pudesse te sugerir hoje algum, nessa noite, sugeriria que você fizesse uma autoavaliação. Avaliasse a sua vida. Fizesse um retrospecto nas suas escolhas, decisões, na forma como você se relaciona com Deus, na maneira que você desenvolve a tratativa com Deus, de vida, e se perguntasse: como eu tenho agido? Como eu tenho agido? Como aquele homem ao lado na cruz de Jesus, soberbo e que insultava a Cristo? Ou como o da direita ou do outro lado, que propunha então um posicionamento humilde, de reconhecimento e de confiança num Cristo crucificado ao lado dele? Como tem sido o meu posicionamento? Como a morte de Cristo influencia a minha vida? Como a morte de Cristo influencia as minhas atitudes? Como as minhas ações foram torneadas ou são torneadas por Jesus? Uma avaliação íntima, pessoal, seguindo esses parâmetros. Sem avaliar o outro, sem julgar o outro, mas propondo a justiça aos seus olhos, acerca de si. A minha oração, irmãos, constantemente é que Deus tenha misericórdia de nós. Ou que as misericórdias do Senhor sejam renovadas em nossa vida
constantemente. Que tenhamos corações gratos pela morte, pelo sacrifício, pela entrega de Jesus em nosso lugar, mesmo não sendo merecedores. Minha oração é que tenhamos um coração grato, porque a misericórdia de Deus e a graça dele foi derramada sobre a nossa vida. E somos hoje resultado da graça, da misericórdia e do amor de Deus sobre nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor cuide de nós. Que sejamos então dirigidos pelo seu amor e pela sua graça. E que sejamos homens e mulheres, servos do Senhor, não com olhos altivos, mas ao invés disso, que tenhamos corações quebrantados, partidos, desmanchados diante do Senhor. Amém?